Graça e paz a todos, irmãos, que bom estarmos aqui. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 12, Marcos capítulo 2, verso de 1 ao verso de número 12, texto que será para a nossa meditação nessa noite. Marcos 2, do verso 1 ao verso 12, ouça com fé, ouça com atenção a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala eles deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Pai bendito, nós te suplicamos e rendemos a nossa vida diante do Senhor. Queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz, descortina então os nossos ouvidos, torne apto o nosso coração, e que a Tua palavra perpasse o nosso coração e a nossa mente, e gere em nós frutos dignos de arrependimento. Que cada irmão e cada irmã que está aqui presente, ou na sua casa online, celebrando ao Senhor, possa de maneira clara e perceptível ouvir a Tua voz e a Tua direção. Usa teu filho e que ele seja tão somente instrumento nas mãos do Senhor. Que as palavras dos lábios dele, que o meditar do coração dele sejam agradáveis a ti, ó Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Pedimos, te suplicamos, ilumina, Senhor, e fala conosco. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que Jesus pode fazer por você? O que Jesus pode fazer por você? Curá-lo de uma enfermidade? É isso que Jesus pode fazer? Restaurar o seu casamento? Aumentar o seu salário? Ajudá-lo a conquistar aquela tão sonhada vaga na faculdade? Galgar então aquela posição na empresa que você tanto sonha? O que Jesus pode fazer por você? É uma pergunta interessante e imprescindível para a nossa vida, pois a primeira resposta que veio ao encontro do seu coração realmente fala e revela quem é Jesus para você e o que Ele pode fazer pela a tua vida. O que Cristo pode fazer e do que realmente Ele significa para você. Todas essas coisas são problemas que nós vivenciamos nesse mundo quebrado. Mas será que elas realmente são aquilo que é mais importante para o teu coração? É isso que realmente importa para você? Tais problemas fazem parte desse mundo quebrado e nós, às vezes, como criaturas caídas, procuramos mais olharmos para os sintomas, como doenças, como desemprego, como lutas, como aflições. E talvez nós não olhamos para o tratamento que está diante dos nossos olhos, para a solução que o nosso Senhor
Jesus nos mostra. No entanto, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Jesus veio realizar algo muito maior, um problema mais sério. Ele veio tratar sobre o pecado, e ao tratar sobre o pecado, ele veio nos reconciliar com Deus. E é isso que nós acabamos de ler no texto bíblico. Um homem diante de uma situação desesperadora, mas também aprendemos que Jesus não se limita apenas em tratar uma questão física, um problema terreno, uma cura física, mas em restaurar a comunhão desse homem com Deus. Essa relação entre pecado, doença e santificação é muitas vezes mal compreendida por nós, e nós queremos buscar em Jesus tantas outras coisas e não percebemos aquilo que o Senhor veio fazer e o que de fato é primordial para as nossas vidas. E aqui nós vamos ver o nosso Senhor Jesus nos ajustar a nossa visão e nos fazer entender como que as enfermidades, como que as lutas, como que os problemas que a gente vivencia pode nos ajudar na nossa santificação. Jesus é muito mais do que um operador de milagres. Ele é o próprio Deus encarnado, capaz de perdoar e santificar as nossas vidas. A notícia de que Jesus mais uma vez estava em Cafarnaum, ela espalhou rapidamente. Depois de Jesus fazer vários sinais, vários prodígios, você vai ver isso no capítulo 1, verso de número 39, que diz: então foi para a Galiléia, pregando na sinagoga deles, expelindo os demônios. Depois que Jesus faz milagres, maravilhas, pregando, ensinando, agora Jesus volta novamente para Cafarnaum, o seu lugar base. Talvez, provavelmente, na casa de Pedro, onde que ele havia efetuado a cura da sua sogra. E vale a gente lembrar que Marcos apenas está redigindo aquilo que Pedro está lhe contando. Os detalhes do texto é bem explícito, explicando que mal o povo soube que Jesus voltou para Cafarnaum e estava numa casa. O verso 2 do capítulo 2, de que tanta gente estava ali que não podia achar lugar. E aqui nós vemos um homem enfermo, um homem doente, levado por 4 homens diante de uma situação impossível de realizar, e nós vemos o que Jesus pode fazer por ele. O que Jesus pode fazer por você? Em resumo, nós veremos, portanto, que Jesus pode fazer muito mais do que tratar um problema específico e humanamente impossível. Ele é capaz de preparar tudo para tratar o teu coração e assim revelar o real propósito dele para a tua vida. Se você guardar isso, é isso que nós vamos ver. Jesus pode muito mais do que tratar um problema específico e humanamente impossível. Ele prepara tudo para tratar o teu coração e assim revelar o real propósito dele para a tua vida. Em primeiro lugar, o que Jesus pode fazer pela tua vida é muito mais do que tratar um problema. O problema das doenças e enfermidades. Jesus está mostrando para nós que nós passamos também por doenças e enfermidades, e aqui nós nos deparamos com um homem que estava diante de uma situação impossível para os homens. Olha o que o texto diz: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Aquele homem era paralítico, provavelmente tetraplégico. Ele vivia na função dos outros, para se alimentar, tomar banho, fazer suas necessidades e assim ser cuidado. Mas o que vemos é um homem enfermo e doente. E se você parar para olhar ao seu redor, os noticiários, e diante de você, você vai ver muitas pessoas, uma multidão em busca de alívio, em busca de cura para a sua situação. A gente vê doenças adversas, acaba de ser solucionada outra, aparece outra. Na realidade, nós vivemos diante de um mundo quebrado. É um mundo onde nós já sofremos com algum tipo de enfermidade, seja Covid, seja dengue, outros com câncer, mas o que nós vemos, meus queridos, é que a grande maioria tem tentado buscar alívio para um problema específico.
Todavia, o problema não é a enfermidade, porque aqueles que estão em Cristo encontram-se seguros nele. Quando nós olhamos para esse texto e vemos que a multidão, ao ouvir falar que Jesus estava novamente em Cafarnaum e que ele havia curado muitas coisas, muita gente vai até lá, muita gente quer ouvir o que Jesus tem a dizer, muita gente talvez curioso para querer saber o que Jesus poderia fazer, pessoas ali, mestres e fariseus querendo questionar a autoridade de Jesus. O fato é que havia muita gente ao redor dele aqui, pessoas que realmente estavam querendo aprender, outras que estavam apenas sendo curiosos e outros que estavam apenas para questionar ao Senhor. E talvez você esteja aqui nessa noite e não sabe por que veio. Talvez veio porque Deus tem uma palavra para o teu coração, porque você na realidade quer aprender um pouco mais e mais do Senhor e que realmente compreender o que Ele realmente pode fazer por você, e você então é desafiado nessa noite a entender o que Jesus fez, o que Ele faz e o que Ele pode também fazer por você. Aqui a multidão estava ouvindo o quê? A mensagem de Jesus. É isso que o texto diz, o Senhor estava ali ensinando na Jesus estava falando acerca do reino de Deus. Essa era a sua tarefa primordial, falar acerca do reino de Deus, falar sobre arrependimento, sobre fé. Aqui ele realmente está expondo aquilo que de fato constava acerca dele, e é aqui que nós aprendemos uma verdade imprescindível para nós. Jesus se preocupa em ensinar e nós precisamos aprender. Enquanto que muitas outras igrejas estão preocupadas com cura, com show, com vários eventos, Jesus estava preocupado em ensinar, em falar acerca do reino, em mostrar para nós as verdades poderosas que estavam sendo manifestas e cumprindo na pessoa dele. É nesse exato momento que 4 homens então aparecem e levam esse homem paralítico até Jesus. A ênfase do texto não é sobre esses 4 homens, não é sobre o que eles podem fazer, não é nada acerca disso. Embora nós possamos dizer que, na verdade, nós precisamos de pessoas que nos estimulem, que nos oriente, que nos exorte, não há nada de errado nisso, mas o que nós vemos é que a ênfase não está sobre a coragem e a audácia desses homens, está sobre aquilo que esses homens estão fazendo em favor de um homem paralítico, porque o verso 3 diz: alguns foram com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens. A bem da verdade, esses homens estavam dispostos a ajudar esse paralítico. Eles apenas não estavam preocupados em dizer: olha, Jesus está ali, Jesus pode curar você, Jesus pode fazer um milagre na tua vida. Não, eles não estavam apenas preocupados em fazer isso, eles estavam também preocupados em levar esse homem até Jesus. E o que eles encontram nesse meio termo? A multidão tampou até a porta. O verso 4 diz: não podendo se aproximar dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Talvez muitos como nós, diante de uma situação dessa, dizemos: não, vamos embora, quem sabe amanhã nós voltamos. Mas não é isso que esses homens fazem. Aqui nós vemos a perseverança, a audácia, a coragem, a convicção do coração desses homens, sabendo do que Jesus poderia fazer por eles. E eles então veem que não pode entrar, eles arrumam a estratégia, eles sobem o eirado. É muito comum naquele contexto, diante de algumas casas, ter uma escada de pedra na lateral, e aonde por cima o telhado era feito de madeira com argila, raízes massadas e alguns galhos de árvore por cima para tampar. Aqueles homens então começam a abrir, e Jesus está ali ensinando, Jesus está ali falando acerca do reino, e então quando é fé, desce uma maca diante do Senhor. O fato é que eles levam até Jesus, eles não apenas dizem, eles não apenas estão dispostos a ajudar, eles fazem a diferença de levar um homem até a presença de Jesus. Meus irmãos, e como é complicado nós estarmos diante de uma doença. Quando nós recebemos um diagnóstico, uma situação de um ente ou de uma pessoa querida, nós fazemos o possível e até o impossível, quem sabe até poder, se assim pudesse, dar a própria vida em favor daquele, para que ele pudesse ser curado. Essa doença fez com que esses homens conduzissem ele até Jesus.
Esse é o melhor que eu e você podemos fazer pelos nossos amigos. O melhor que eu e você podemos fazer pelos nossos amigos é levá-los até Jesus, é levá-los até a presença do Senhor, é fazer com que eles enxerguem que o problema deles, a situação deles, podem sim ser levados até o Senhor. Não é só falar sobre Jesus, não é apenas apontar sobre Jesus, é trazer até Jesus a vida deles. Não tem nada mais de precioso que eu e você podemos fazer. O problema é sério e somente Cristo pode tratar. E o que me chama a atenção é que Jesus não repreende esses homens por estarem destruindo uma casa. Quem vai pagar o telhado? Jesus não está preocupado com o bem material, ele está mais preocupado com a vida. Enquanto que muitas vezes nós estamos mais preocupados com o custo do que exatamente com o resultado que o nosso Senhor Jesus faz. E aqui nós vemos que doenças e enfermidades são sim um problema sério no mundo distorcido, mas a doença não é o maior problema que nós temos. Nós podemos levar pessoas até a presença do Senhor. Não só falar, levá-las até Jesus. Jesus então apresenta o maior problema do mundo agora. Ele vai mostrar que o pecado é o maior problema e esse pecado tem tratamento e ele aponta para a solução. E aqui nós vemos em segundo lugar, o que Jesus pode fazer pela tua vida é muito mais do que um preparo. Se antes de tratar qualquer enfermidade, provendo cura, Jesus prepara tudo para tratar o nosso coração, seja diante de qualquer enfermidade. É o que Jesus faz com esse paralítico. Ele utiliza a necessidade e o anseio desse homem enfermo para trazer um ensinamento poderoso para os fariseus e mestres da lei acerca do seu real propósito, acerca da sua divindade e daquilo que ele veio fazer, salvar o pecador. Olha o que o texto diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Note, meus irmãos, que Jesus viu a fé de todos eles, dos 4 homens e do paralítico. Ele ficou impressionado com a atitude desses 4 homens e daquele paralítico sendo levado até o Senhor. Fé não é algo paralisante, não é algo que você fica parado e apenas recebendo. Fé é uma atitude de um coração entregue e convicto daquilo que Cristo pode fazer. O que chama a atenção de Jesus é a obra da fé que esses homens fazem. Eles não apenas acreditavam que Jesus poderia fazer alguma coisa, pelo contrário, eles sabiam que Jesus poderia realizar o impossível na vida desse paralítico. E aqui é a primeira vez que no livro de Marcos aparece essa palavra chamada fé. E é impressionante, porque é a partir desse exato momento que na sequência do Evangelho de Marcos, você vai ver a multidão se levantando, Jesus depois sendo preso, condenado e crucificado. Mas o que eles queriam ouvir de Jesus? Que aquele homem fosse curado. Talvez é isso que você queira ouvir diante de uma doença, e que você clama e pede e roga: Senhor, cura. É isso que talvez você quer ouvir, mas olha o que Jesus falou para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Ninguém aqui estava falando de pecados, mas observe que Jesus está declarando aqui para nós o seu objetivo. Ele não veio para ser um curandeiro, ele não veio para ser um operador de milagres, ele não veio apenas para curar pessoas, ele veio para fazer algo maior, ele veio salvar o pecador. Ele era fiel à sua perfeita obediência, ir até a cruz, morrer em nosso lugar e tratar o maior problema que esse mundo tem, que é o pecado. Jesus olha para aquele homem com aquele corpo quebrado, com aquela situação difícil, e ele vê muito mais do que uma doença. Ele vê um coração carente e necessitado do Senhor. É algo muito mais perigoso do que se locomover. Porque embora aquele homem pudesse receber o melhor tratamento, nós vemos que ele poderia ter as suas pernas novamente, mas ele não seria capaz de correr um dia do juízo final. E Marcos vai nos mostrar que Jesus relaciona pecado com fé. Nós só temos o perdão dos nossos pecados
se nós cremos realmente em Cristo. Se realmente nós depositamos o nosso coração e a nossa vida na presença dEle. E a primeira coisa que Jesus faz é perdoar os seus pecados. E por quê? Porque a nossa maior necessidade não é de cura física, é de cura espiritual. Geralmente nós pensamos que pecado é como uma atitude concluída, um ato já feito. Mas pecado, meu querido, é muito mais do que uma atitude a ser realizada. Pecado é aquilo que já está no nosso coração, que nós já nascemos com ele. O pecado essencialmente e antes de tudo é algo que nós temos, é a condição na qual nós envolvemos depois da queda, é a necessidade que o nosso coração tem primeiramente de Deus e da vontade do Senhor, e faz com que a gente seja pecador. E aquele homem tinha um coração pecaminoso, e ele sabia que um dia ele não poderia permanecer diante do juízo de Deus com a atitude que ele tinha na presença do Senhor. A fé aqui, meus irmãos, é o instrumento que Deus usa para perdoar os pecados, e é isso. É mais sério, o mais importante é o perdão. O resto, meus queridos, é secundário. Doença tem tratamento, doença tem remédio. Mesmo quando não há tratamento possível, há medicamentos que podem aliviar, mas Jesus veio primariamente tratar o nosso coração. Ele veio tratar o mundo de pecado, e você precisa entender isso nessa noite. Cada um de nós passamos por problemas. Nenhum de nós aqui é paralítico, mas talvez você tenha uma enfermidade séria, uma situação difícil, e se talvez você pensasse, se Deus tratasse essa situação, essa dificuldade, assim eu seria feliz. Talvez seja isso que esses homens estão pensando. Talvez se Jesus curasse esse homem, ele pudesse se locomover, nós estamos livres de cuidar dele, de estar junto a ele, ele vai poder fazer as coisas por si mesmo, e não é isso que Jesus nos mostra aqui. O maior problema dele eram os seus pecados, e agora eles estão perdoados. Mas ele ainda não recebeu a cura. Note que a paralisia, meus queridos, não é causada por um pecado específico. Ela tinha um motivo maior: revelar a grandeza e a majestade do Senhor. A condição desse homem fazia parte de uma condição já caída pós-pecado, mostrando que Jesus não apenas demonstra aqui para nós quem ele é, mas o que ele pode ser feito. Mas o que esse homem tinha feito que havia sido um pecado contra ele? Meus queridos, tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus é um pecado contra o Senhor. Seja uma mentira, seja um olhar impuro, seja uma atitude errada, é pecado, desagrada ao Senhor, e Deus não se agrada disso. E Jesus diz: olha, você está perdoado. Mas os escribas ficaram contrariados com a atitude de Jesus. Olha o que diz o verso 6 e o verso 7. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Os escribas eram uma classe religiosa do judaísmo do primeiro século, responsável majoritariamente pela interpretação da lei. E note que eles não externalizaram o que estava passando no coração. Eles apenas pensaram coisas terríveis acerca de Jesus. E olhe que é a partir desse momento que as perseguições vão começar. Mas olhe que Jesus está percebendo o que eles estão pensando. Lembre aquilo que o salmista diz: antes que a palavra chegue à língua, o Senhor já sabe toda, de maneira que nós não podemos esconder. E a indagação deles, no primeiro momento, está correta. Ele diz: como que ele pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? A teologia deles, num certo sentido, estava correta. Somente Deus poderia perdoar pecados. Mas a forma que eles estavam vendo estava distorcida, porque eles estavam vendo Jesus como um mero homem, e não como Deus encarnado, como aquele que poderia perdoar pecados e transformar a vida daquele homem. Eles não estavam enxergando isso. Logo, a teologia deles era pior do que a teologia dos demônios, porque Tiago vai dizer que até os demônios creem e tremem diante do Senhor, de que eles reconhecem Jesus como santo de Deus. Mas os escribas, os mestres da lei, não foram capazes de entender isso. Eles não entenderam a pessoa de Cristo, eles negavam o próprio Cristo no seu coração, e Jesus sabia o que estava se passando neles. É isso que eles fizeram.
Eles apenas estavam externalizando o que se estava dentro do coração, mas Jesus conhecia o rancor e a maquinação deles. E o que faz com que eu e você talvez pensamos que Jesus não conheça aquilo que se passa por nós? Aquilo que talvez nós não contamos para os outros, aquilo que talvez fica no mais íntimo do nosso coração. Quem faz você achar que Ele não sabe? Até mesmo daquilo que você fez e que desagradou o Senhor. Jesus Cristo é o próprio Deus e sabe o que se passa no nosso coração, e então Ele usa o confronto. Olha o verso 8 e o verso 9. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Jesus então levanta uma questão para provar o coração deles. Qual é mais fácil, perdoar ou curar? Com certeza a resposta deles é: perdoar é mais fácil, porque o perdão que o Senhor está dando não tem uma referência externa, não tem um ato concreto, visível que nós podemos ver. Mas, meus queridos, perdoar não é algo simples. Pelo contrário, curar para Jesus era algo simples, era algo que Ele poderia fazer apenas com poder e com uma palavra só. Agora, perdoar pecados envolvia a entrega da própria vida dele. Ele mesmo se entregaria, Ele mesmo morreria, Ele mesmo se doaria em favor daqueles que estavam negando. Então perdoar pecados não era tão fácil. Fácil era curar e tornar visível diante de todos o milagre que Jesus poderia fazer. Jesus faz exatamente isso para provar o coração deles, mas Jesus mostra que Ele não apenas tem todo o poder, mas que Ele pode fazer até aquilo que homem nenhum é capaz de fazer. Ele diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ao dar esse passo, Jesus estava realmente se comprometendo irrevogavelmente com aquilo que Ele faria na cruz. Ele é muito mais do que um curandeiro, muito mais do que um operador de milagres. Ele é o teu Senhor. Ele pode perdoar os teus pecados, Ele pode santificar a tua vida, Ele conhece o teu coração e trata o teu coração até mesmo diante de uma enfermidade. Em terceiro lugar, o que Jesus pode fazer por você revela também o seu propósito. Depois de Jesus revelar o problema, preparar o coração do paralítico, desses 4 homens e dos escribas, Jesus agora revela o propósito pelo qual aquele milagre era necessário. E assim apresenta a solução das doenças. Olha o verso 10 ao verso 12. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa. Espero que você entenda que a cura que você tanto procura não é necessária para salvar a tua vida. A cura que esse paralítico tanto precisava não era necessário para salvar a vida dele. Não me entenda mal, era melhor ele continuar paralítico, mas um paralítico perdoado, de que ser um escriba que não crer e tem o corpo totalmente perfeito debaixo da ira de Deus. A cura não era necessária para a salvação, mas ela era importante naquele contexto, para revelar o propósito de Cristo, para revelar que Jesus Cristo não só pode perdoar pecados, salvando a alma, Ele pode também curar o corpo. E é essa conexão que muitas vezes nós não entendemos, entre pecado e enfermidade. Em alguns contextos nós vemos as Escrituras nos afirmando que muitas doenças acontecem em pessoas por conta de escolhas erradas, e como consequência do seu pecado, elas então ficaram enfermas. No entanto, nós temos também texto das Escrituras que diz que nem toda doença foi causada por um pecado específico. Lembra da indagação dos discípulos em João, capítulo 9, verso 2 e o verso 3? Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. A cegueira daquele homem não foi causada por um pecado específico, mas sim para que se manifestasse a glória divina.
Logo, nós precisamos entender o papel das enfermidades nesse mundo. São resultados do quê, irmãos? São resultados de um mundo caído. Em suma, toda doença é consequência da queda de um mundo quebrado e desconfigurado, de um mundo distorcido. E Jesus Cristo usa as doenças, as enfermidades, para revelar o real propósito do nosso coração. Ele usa até as doenças para santificar a nossa vida. Veja a ação de Jesus curando esse homem. Não há nenhum esforço envolvido. Ele inclusive dá uma ordem para esse homem que ele não é capaz de cumprir. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele não é capaz. Mas Jesus não apenas dá ordem para que ele faça. Jesus também dá o poder para que ele levante. Jesus não apenas aponta para nós o caminho de salvação, Ele também coloca no seu coração a disposição, enche ele de fé, gera arrependimento para que você irresistivelmente se prostre diante dEle, para que você se renda a Cristo, para que você se humilhe diante dEle. Jesus pode sim curar, Jesus pode fazer aquilo que nós humanamente somos incapazes de fazer. Mas a gente não pode dizer que a vontade de Deus é a tua cura ou de um ente querido. Nós não sabemos a vontade divina. Nós temos que descansar e entender que, por mais que nós não possamos fazer nada, Ele pode fazer tudo, mas pode usar até a doença para curar e transformar o nosso coração, gerar em nós fé. E é isso que nós fazemos. Nós recebemos pedidos, nós oramos pelos enfermos com esperança, com confiança e com fé, tendo a certeza de que Cristo pode fazer algo extraordinário. Mas da mesma forma, irmão, nós fazemos o tratamento médico, porque entendemos que Deus utiliza também métodos naturais e ordinários para cuidar das pessoas. E Jesus aqui diz: levanta-te, toma o teu leito. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui para nós: olha, eu vou curar esse homem não porque ele merece, não porque ele é digno, não porque vocês estão pedindo, eu vou curar ele para que vocês realmente entendam quem sou eu de fato. E é aqui que Jesus apresenta pela primeira vez no Evangelho de Marcos outra identidade acerca de quem ele é. O verso de número 10 diz: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. É aquilo que nós lemos no início da nossa liturgia, da visão de Daniel, de que ele olhava na sua visão de noite, e eis que vinham como a nuvem, o céu como um filho do homem. Dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele, e foi dado domínio, glória, reino, para que os povos, nações e homens de toda a língua o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus está aqui dizendo para os escribas aquilo que a lei apontava, dizendo: olha, eu sou aquele, sim, aquele que Daniel apontava, sou eu, o Filho do Homem. E por ser eu o Filho do Homem, eu digo: levanta-te, toma o teu leito e anda. E qual foi o resultado disso, irmãos? Olha o que o verso 12 diz: ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto-se de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Até os que estavam seguindo Jesus ficaram impressionados. Jesus realmente, irmãos, já começou a realizar a sua obra de restauração nesse mundo. Ele já recebeu toda a autoridade no céu e na terra, isso já lhe pertence, e todo mundo já foi colocado debaixo dos seus pés. Mas, queridos, Ele ainda vai levar todas as nossas enfermidades. E enquanto esse dia não chega, nós ainda lidamos com esse grande problema na nossa vida. A verdade é que se Jesus quisesse, Ele poderia curar todas as doenças, dar o dinheiro que você quiser, realizar aquilo que tanto você sonha. No entanto, tudo isso seria apenas um paliativo daquilo que Jesus poderia fazer e que é primordial para a nossa existência. Porque Ele já livrou eu e você da culpa do pecado. Ele já livrou eu e você do maior problema de todos. E Ele permite talvez situações e adversidades para tratar o meu e o seu coração, que insiste em se apegar nas coisas desse mundo, que insiste em voltar a mente para esse mundo e se esquecer de que Ele é a solução, Ele é a esperança, Ele é a alegria do nosso coração.
de que Ele usa todas essas adversidades para trazer eu e você para mais perto dEle, subjugar o nosso coração e fazermos reconhecer que somente Ele é o nosso Rei. Esse é o objetivo de Cristo, é tratar o pecado na cruz. Ele faz agora, tratando o meu e o seu coração e revelando o seu real propósito. Sabe, meus irmãos, talvez a forma da gente ver a doença é achar que a vitória é o principal, é a cura. A vitória não é cura. A vitória é saber que mesmo diante de um diagnóstico, seja positivo ou negativo, a minha vida continua nas mãos do Senhor. E que talvez Deus use isso para que você se desapegue desse mundo, para que você veja quão frágil é o seu corpo e o quanto você carece da presença e do cuidado dEle para a tua vida. O real propósito do Senhor é salvar a tua alma, é salvar o teu coração, é revelar quem Ele é e mostrar para Ele que no novo céu e na nova terra não tem nada de enfermidade e nem doença. Por fim, irmãos, o que Jesus pode fazer por você? O que Jesus fez com aquele paralítico na cruz foi mais importante do que Ele fez naquela hora, naquele exato momento, dizendo: levanta-te e anda. Mas nós insistimos em achar que o mais importante que Jesus pode fazer por mim e por você é dar um emprego, é acharmos a cura de um filho, é arrumar o meu casamento, dar um carro, dar um amigo, seja o que for. A perspectiva do cristão, meu querido, não está nessas coisas. A perspectiva minha e sua está em Cristo, sem dor, sem sofrimento, o que é incomparavelmente melhor quando nós estamos em Cristo. Jesus já começou a trabalhar isso no nosso coração. Ele está fazendo, Ele está tratando o problema sério do pecado, Ele está preparando tudo, inclusive preparando o teu coração, para que realmente ele seja totalmente dele. Foi o que Ele prometeu, Ele vai renovar todas as coisas, e por isso está preparando novos céus e nova terra. Doença, irmão, enfermidades existem, são reais, não devemos menosprezá-las e nem minimizá-las. Mas nós devemos entender que Cristo já tratou, está tratando, pois a nossa segurança é Cristo Jesus. E aqui eu me lembro da vida de Davi. Davi foi um jovem que em agosto do ano passado, depois de falarmos um pouco acerca de como essa relação entre pecado, enfermidade e santificação, e falar que talvez Jesus Cristo quer salvar a vida dele muito mais do que curá-lo. Davi chegou diante da liderança e falou assim: olha, eu orei muito pela minha cura. Davi tinha 21 anos. Eu orei para que Deus fizesse um milagre, mas até agora não. Eu entendi que antes dele me salvar, antes dele me curar, Ele prefere me salvar. E a minha vida é dele, e eu me rendo a Ele, porque Ele está tratando o meu coração, e agora eu entendi o propósito da minha vida. Eu sei o que Ele pode fazer por mim. 20 dias depois, Davi descansou no Senhor. Não foi curado, mas entendeu que o propósito da vida dele, o que Jesus pode fazer por ele, era salvá-lo. E agora, ele descansa na presença de Deus.